Os mineiros já pagaram 146 bilhões de reais em impostos neste ano, um volume que representa 7% de toda a arrecadação nacional. Isso é uma informação que consta do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. No Brasil, a arrecadação total deve passar de 2 trilhões de reais nos próximos dias. Apesar do crescimento na arrecadação, os gastos públicos já passam dos 2 trilhões e meio, o que acende o alerta para o aumento do déficit fiscal. Para entender o que esse cenário significa para o bolso do brasileiro, do mineiro, para o equilíbrio das contas públicas, a gente vai conversar agora ao vivo, aqui nos estúdios da 98 News, com o advogado tributarista e professor Antônio Carlos Castro. Bem-vindo, professor. Obrigado por atender nosso chamado. Muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui com vocês e que puder ser útil, estou aqui para esclarecer os... Muito obrigado. A arrecadação parece que aumentou num ritmo mais acelerado esse ano, né, professor? Esse crescimento a gente pode acreditar a quem? Quem é o vilão dessa história? É a inflação? É o juro alto? É uma maior entrada de contribuintes na base de arrecadação do governo? Nós falamos aqui outro dia, o governo aumentou 24 vezes os impostos nos últimos 2 anos. Será que isso também contribuiu? Qual é o prognóstico que o senhor faria para nós? Na realidade, todo o orçamento ele é votado, né, numa legislação anterior, né, que é a lei do orçamento, e na LDO, e o que representa o aumento tem vários fatores que podem ser considerados para efeito de identificação desse aumento, né? A própria desvalorização monetária, né, que acaba sendo recomposta e aí antecipando até mesmo essas medidas aí do impostômetro, além do aquecimento da economia, que também, porque a tributação ela incide sobre a economia como um todo. Então, se a economia tem um prognóstico de crescimento e se efetivamente esse crescimento ocorre, há um aumento de arrecadação, além, né, de eventuais aumento ou criação de novos tributos. Então, você tem alguns fatores que são levados em consideração para efeito de apuração desse fato. Só uma correção aqui antes de você fazer sua pergunta, Maiara. Eu falei prognóstico, mas eu queria dizer diagnóstico. Eu né? entendi. Tomara que as pessoas em casa também tenham entendido. Eu passei por burrinho nessa. Acontece. Não com frequência, porque você é muito inteligente. Meu chefe, não posso, né? Vamos continuar aqui. Boa. Então, professor, aqui em Minas Gerais, os números eles são expressivos, né? São 146 bilhões de reais arrecadados. O senhor enxerga aí um espaço para a discussão de uma revisão da carga tributária no Estado e também nos municípios? Não sei, porque isso, para responder essa questão, a gente tem que analisar não só a questão econômica, mas, sobretudo, a questão política, né? Porque quem define as alíquotas e os tributos que existem são os parlamentos, né? A Assembleia de Minas, no caso do governo do Estado, e o Congresso Nacional, em termos federais. Então, isso passa por todo um processo político. A gente passou recentemente por uma alteração importante, que é a chamada reforma tributária. Vai haver uma alteração significativa na tributação do sobreconsumo, mas isso vai ocorrer de forma escalonada entre 2026 e 2032. Mas dizer sobre uma revisão geral da carga tributária, eu acho que pouco provável, sobretudo por conta do cenário político atual. Os prefeitos estão reclamando muito dessa reforma tributária, dizendo que eles vão perder a arrecadação, porque o formato de cobrança e de repasse vai concentrar mais poder ainda nas mãos da União. Isso é uma avaliação correta dos prefeitos? Sobre a questão da concentração da arrecadação nas mãos da União, é uma avaliação correta. Sobre a questão de perda de arrecadação, isso não necessariamente é correto, porque vai haver uma mudança. Então, de fato, vai haver municípios que vão aumentar a participação na arrecadação e alguns municípios vão perder. Mas, para isso, a própria emenda constitucional 132, que foi aprovada, que é da reforma tributária, ela estabeleceu alguns critérios de calibração dos repasses para manter garantia da manutenção dos valores a partir da métrica histórica de arrecadação de cada município, para que não haja efetivamente a perda imediata da arrecadação. Agora, o pleito maior dos municípios diz respeito à mudança no imposto de renda. Por quê? Porque se de fato
há um aumento da base de incidência do imposto de renda de R$ 5.000, e é bom que esclarecer para os ouvintes e telespectadores que o imposto de renda ele é um tributo federal, mas o imposto de renda devido por servidores municipais e servidores estaduais são arrecadados diretamente pelos municípios e pelos estados. Então, a perda de arrecadação dos municípios pode ser grande caso haja um aumento da isenção do imposto de renda da pessoa física para R$ 5.000, porque a maioria absoluta dos servidores municipais estão dentro dessa faixa de renda. Aí, de fato, os municípios têm que ter preocupação com relação à perda de arrecadação. Uma crítica recorrente que o governo federal tem sofrido e, inclusive, foi colocado como uma condicionante em determinado momento no Congresso Nacional é sobre a questão dos gastos públicos, né? O governo arrecada mais, mas não consegue diminuir os gastos, não consegue diminuir a gastança, como alguns gostam de dizer. Nós estamos falando de 2,5 trilhões, um pouco mais de 2,5 trilhões de reais de gastos federais já nesse ano de 2025, quando a arrecadação está chegando a 2 agora. Sim. Tem alguma forma do governo lidar com isso que não seja fazendo um planejamento para corte de gastos para evitar essa escalada tributária no Brasil? Tem a questão do gasto ela é fundamental, porque, né, qualquer atividade econômica, para que seja sustentável, ela tem que ter um equilíbrio entre o que se arrecada e o que se gasta. Né? Eu acho que, né, como estudioso das finanças públicas... Até em casa, né, professor? Na verdade. Até em casa. Todo mundo, né? Até na economia doméstica você não pode gastar mais do que se arrecada. A questão é que, em termos de política pública, nem sempre o poder público ele pode se pautar pelo equilíbrio, porque o orçamento ele é feito a partir das necessidades da população. Então não pode perder de vista as necessidades. Só que o debate ele tem que, no meu ponto de vista, ele tem que ser um pouco mais amplo, porque além dos gastos sociais, gastos com folha de pagamento, nós temos também substanciais gastos com dívida pública, pagamento de juros de dívida pública. Né? Então, ou seja, existe um sistema de mercado de títulos públicos no Brasil que compromete, né, só em 2024, mais de 9% do orçamento foi comprometido com o pagamento dos juros da dívida pública. Ou seja, nós estamos falando de mais de 500 bilhões de reais. Então, né, o debate ele tem que ser ampliado para a gente poder compreender de fato, mas certamente não pode se gastar mais do que arrecada, porque isso gera um desequilíbrio e transferência, né, de compromissos, de obrigações financeiras para gerações futuras, e isso é péssimo. Sobre a questão dos juros, tem alguma alternativa legal que o governo possa lançar a mão? A gente viu Minas Gerais, o estado de Minas Gerais chegar na situação que chegou, 165 bilhões de reais de dívida, uma dificuldade de negociar esse valor, de honrar os compromissos, muito em função de juros. Sim. Né, de juros aplicados, nesse caso, pelo governo federal. Sim. Mas o governo federal também sofre com isso. Sim. Legalmente existe alternativa? A maioria da dívida pública geral brasileira hoje ela é dívida mobiliária, ou seja, o poder público emite títulos da dívida pública, né? Muitos ouvintes devem, inclusive, investir no chamado Tesouro Direto. Quando você compra um título do Tesouro Direto, você está investindo na dívida pública brasileira e vai receber. O que parametriza a dívida pública brasileira é a Selic. Então, assim, nós temos um problema, vamos fazer uma analogia aqui, né, no circo, o circense lá equilibrando os pratos. Né? Então você tem que, ao mesmo tempo, controlar a inflação, mas a partir do momento que o controle de inflação se dá por aumento da taxa Selic, que parametriza a dívida pública, eu aumento o gasto com dívida pública também. Então eu tenho que ter uma política fiscal, monetária, cambial equilibrada, para que, de fato, eu tenha eficiência nessa política macroeconômica e consiga alocar os recursos e ter uma sustentabilidade orçamentária de maneira... E para isso, o ambiente político é fundamental. Né? Talvez a gente tenha passado por momentos de turbulências políticas que muitas pessoas não entendem como que isso afeta, né, o orçamento, a política pública. Afeta porque a instabilidade política acaba precificando os contratos e aí os juros acabam tendo que aumentar, e isso pressiona a inflação, ou seja,
é uma situação complexa, mas que o corpo técnico, né, que nós temos aí no Brasil tem qualificação para poder tomar as decisões adequadas. Explica muito a queda de braço também entre governo de um lado e Banco Central de outro, né? É exatamente o cenário que a gente está vivendo agora, né? Exatamente. Com certeza. Então, professor, e aí nessa análise que a gente está falando agora em relação a esse cenário político atual no Brasil, essa decisão agora bem que está acontecendo nesse momento em relação à quebra de braço do IOF, né? Nós temos aí duas possibilidades e diante da decisão que pode ser tomada pelo STF ou não, o que o governo pode fazer se ocorrer, então, essa derrubada definitiva dessa arrecadação pelo IOF? O governo, as alternativas são buscar outras fontes de arrecadação, né? Ou fazer corte de gastos públicos. Não tem muita fórmula mágica sobre isso, né? Eu acredito que essa manobra no Supremo seja mais uma manobra também de cunho político, para que haja uma pressão no Congresso Nacional, porque o próprio Congresso também apresente alternativas, né? Porque o Congresso, desde a criação do chamado orçamento secreto, o Congresso também ele tem uma postura de comprometimento do próprio orçamento federal. Né? Nós estamos falando de 85 bilhões de reais do orçamento secreto, né? Que são as verbas parlamentares que estão lá. 3 foram despejados semana passada para tentar não derrubar o decreto. Não deu certo. E eles se recusam a cortar também, né? É difícil. Então, existe. A gente está vivendo um momento, né, desde o último governo e no governo atual, um momento de transformação da política brasileira, porque aquele chamado presidencialismo de coalizão, onde os cargos garantiam base de sustentação no Congresso, isso não está fazendo mais sentido na política brasileira. Porque o parlamentar hoje ele tem a verba dele, então ele não precisa mais de ter cargo em ministério para ter verba. União Brasil que eu digo. Exato. Então, nesse sentido, nós estamos passando por esse momento de transformação. Não estou dizendo que é melhor e nem pior, né? Há alguns cientistas políticos que defendem, inclusive, que é o seguinte: ou se definitivamente resolve o problema das verbas parlamentares, ou nós vamos ter que transformar o Brasil num parlamentarismo. E aí sim o parlamento tem a responsabilidade do gabinete, da eleição do primeiro-ministro e de todos os ministérios. São mais quase um semipresidencialismo. Exato. Né? Então nós estamos. O Brasil tem muitas vicissitudes, mas também tem muita criatividade, digamos assim. O brasileiro ele é muito criativo nas soluções, tem muitas coisas boas no Brasil também, né? E eu acho que esse embate político ele é inclusive salutar para poder construir melhores procedimentos democráticos. O que a gente não pode abrir mão é da democracia em si. Com certeza.